Vamos falar da semana de luto para o Brasil, para a justiça brasileira, para todos aqueles que de fato lutaram pelo combate à corrupção e que acreditam que é possível sim ter um Brasil mais limpo, menos corrupto, mais decente. Essa semana nós perdemos do governo o então juiz da Lava Jato, ministro até essa semana, Sérgio Moro. Quem é Sérgio Moro? Pergunte-se. Quem é Sérgio Moro? Qual é a história de Sérgio Moro? Qual é a diferença que Sérgio Moro fez para o Brasil representando o Ministério da Justiça, a justiça dentro do governo Bolsonaro, um governo que nós acreditamos que é um governo que não existe, é uma ficção que foi inventada, uma ficção em que nós acreditamos, uma ficção em que eu acreditei, uma ficção que eu defendi achando que era verdade, mas não é. Não passa de uma ficção, de uma mentira, de um estelionato eleitoral. Por conta das graves declarações do ex-ministro, ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, do homem que assinou o documento que levou Lula para a cadeia, do homem que de fato enfrentou os corruptos com a espinha ereta e coração tranquilo, as declarações do ministro que mostram que o presidente, do ex-ministro, que mostram que o presidente cometeu falsidade ideológica e também tentou uma interferência direta na Polícia Federal para salvar seus filhos investigados em crimes gravíssimos, que podem resultar em cadeia. Por conta disso, o presidente da República tentou afastar o homem que comandava as investigações, que comandava a Polícia Federal, homem de confiança do então ministro Sérgio Moro. Por conta dos crimes que eu já elenquei, eu vou detalhar um pouco mais. Eu, uma representante da direita nesse Brasil, mulher que apoiou e muito o então candidato Jair Messias Bolsonaro, que foi líder do governo no Congresso Nacional, que ajudou nos primeiros meses do governo esse homem, como poucos ajudaram, que de fato acreditou que ele poderia ser a esperança, a mudança, alguém que representasse a verdade, o combate à corrupção, mas que na verdade era uma grande ilusão. Eu, representante dessa direita racional, entrei com esse pedido de impeachment, sim. Até para que a esquerda, que obviamente vai querer fazer uma luta político-partidária, ideológica no meio desse processo, e nós não podemos deixar, fique de longe, escanteada nesse processo, que nós possamos discutir de fato o que fazer com esse país e o que fazer com esse governo. O mais digno, o mais decente, seria o Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República, renunciar. Abrir espaço para alguém que tem um pouco mais de juízo, um pouco mais de decência, que cumpre sua palavra, que tem moral, abrir espaço para o vice Hamilton Mourão no momento de crise, para que nós pudéssemos tocar o Brasil para frente, enfrentar a pandemia. Vivemos mais uma crise, de uma sequência infindável de crises que foram provocadas pelo presidente da República, mas vivemos no pior momento. O Brasil não aguenta mais a usina de crises em que Jair Bolsonaro transformou o nosso país. Dessa vez, segundo as declarações do então ministro Sérgio Moro, há pelo menos meia dúzia de crimes elencados, crimes de responsabilidade que foram cometidos pelo então presidente. Isso, eu digo com muita dor, dói profundamente vir a público e dizer para vocês que o Jair Bolsonaro, que prometeu lutar contra a corrupção, que prometeu dar a caneta e a porteira fechada para o juiz Sérgio Moro, ou então o juiz Sérgio Moro, fazer justiça nesse país, que esse mesmo homem que prometeu ser um paladino, um baluarte da moralidade e do combate à corrupção, na verdade tem trabalhado a favor da corrupção, a favor da corrupção cometida pelos seus filhos, a favor da corrupção que bate na porta do Palácio do Planalto. É triste, é doloroso, é um dia de luto, é uma semana de luto. O Brasil vive momentos que nenhum outro país do mundo onde há uma democracia sólida já viveu. É inacreditável o que estamos passando. Para que o juiz Sérgio Moro, leal, absolutamente leal ao presidente, eu sei exatamente o que estava acontecendo e há quanto tempo estava acontecendo. Lembrem-se, fui líder do governo no Congresso Nacional, representante direta do presidente da República na Câmara e no Senado durante 8 meses. Eu vi tudo o que aconteceu e como aconteceu. E vi todas as tentativas do juiz, do ministro Sérgio Moro, de impedir a interferência na Polícia Federal, de impedir a interferência e impedir que houvesse
uma máquina de crimes cometidos de todas as montas. Crimes de assassinato de reputação, crimes de máquinas de fake news, crimes de rachadinhas, crimes de financiamentos de protestos antidemocráticos que atacam diretamente a democracia brasileira. Esse homem aguentou calado meses, meses e meses. Sabe por quê? Por amor ao Brasil, por esperança de conseguir mudar alguma coisa, pela esperança de tentar fazer o que eu tentei fazer, o que o Santos Cruz tentou fazer, o que o Bibiano tentou fazer, abrir os olhos do presidente da República, abrir os olhos para a verdade, tentar chamá-lo à razão, à racionalidade. Foi o que todos nós tentamos. Todos, sem sucesso. Alguns tiveram mais tempo para tentar, como Sérgio Moro, outros menos tempo, como Bibiano, outros ficaram no caminho intermediário, como eu e Santos Cruz. Mas foi assim com todos aqueles que têm espinha ereta da ciência e moral e não se dobram à ilegalidade, à imoralidade. E agora tentam destruir a reputação de um homem que é um baluarte do combate à corrupção. Não adianta tentar destruir a reputação de Sérgio Moro. Ele vai resistir. Ele é maior do que Jair Bolsonaro, sempre foi. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Eles tentaram a máquina de moagem de reputações. Tentaram de tudo, mas não conseguiram desgastar o então ministro. Então sobrou ao presidente para que as investigações não seguissem e chegassem aos seus filhos, mas elas já chegaram. Elas já chegaram. Não dá mais tempo de segurar. Mas para tentar impedir, tiraram o Valeixo e obrigaram Sérgio Moro, depois que foi envolvido num enredo de mentiras contadas pelo próprio presidente da República, obrigaram Sérgio Moro a sair. Entre os crimes cometidos pelo presidente estão a falsidade ideológica, crimes que levaram o Brasil à justiça e o combate à corrupção à derrota. Jair Bolsonaro derrotou dentro do seu governo o combate à corrupção. Jair Bolsonaro abriu as portas para todo o tipo de malandragem e corrupção dentro do seu governo. Pois muito bem, entre os crimes elencados estão aqui o crime de falsidade ideológica. Afinal de contas, houve um documento que foi apresentado com a assinatura do ministro Sérgio Moro, que Sérgio Moro não assinou, de exoneração a pedido, o que não aconteceu de Valeixo. Tentaram corrigir, tentaram publicar um novo documento, mas o crime já foi cometido. Você não pode simplesmente atirar, acertar, matar e depois tentar fazer com que o tempo volte atrás, porque o tempo não volta atrás e o crime já foi cometido. Também a interferência política na Polícia Federal, que incide em vários crimes. Eu vou ler para você só um artigo, que é o 321 do Código Penal, que diz o seguinte: patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, nesse caso o funcionário é o presidente da República, tentando se valer da Polícia Federal para salvar aqueles envolvidos em crimes graves nesse Brasil, E esses criminosos e os tais crimes acabam desembocando na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, infelizmente. De novo, é com dor no coração que eu digo isso. Também a Lei de 1079 de 50, conhecido como legislação que regulamenta a apuração dos crimes de responsabilidade, que é a lei do impeachment, diz no seu artigo 7º, são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Está lá no ponto 5, servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso de poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Crime de responsabilidade. O presidente cometeu crime de responsabilidade. Artigo 8º, são crimes contra a segurança interna do país. Ponto 7. Permitir de forma expressa ou tácita a infração da Lei Federal de Ordem Pública. Artigo 9º. São crimes de responsabilidade com probidade na administração. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas na Constituição e infringir no provimento dos cargos públicos as normas legais. O que mais vocês querem é uma lista. Lamentavelmente, não podemos passar a mão na cabeça daqueles que cometem crimes debaixo de um manto
da legalidade, dizendo que é a moralidade, ou que estão se defendendo de uma série de perseguições. Não se pode passar a mão na cabeça de nenhum tipo de criminoso. Não podemos ter criminosos de estimação. Nós podemos ter os nossos heróis, aqueles que nós confiamos. O Brasil confia em Sérgio Moro. Sabe que Sérgio Moro falou a verdade. Tentaram de todo jeito, até propostas indecentes de tomá-la da cá para o juiz, mas ele foi muito claro ao dizer a uma deputada que se presta ao pior serviço que tem, ao dizer: eu não estou à venda, prezada. Esse é o Sérgio Moro. Esse é o ícone da Lava Jato. Esse é o ícone do combate à corrupção. Eu peço a todos vocês que raciocinem, que reflitam, que vejam o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está vivendo mais ou menos o que se iniciou num chavismo, porém com o sinal trocado. Nós vemos pessoas que estão completamente entorpecidas, com seus cérebros paralisados, repetindo informações falsas, se aproveitando ou sendo aproveitadas por uma fábrica de fake news, de ameaças, de destruição de reputações. Estão tentando fazer agora com um homem correto, decente, um homem que mudou a história desse país. Estão tentando fazer com o Sérgio Moro o que fizeram com outros tantos. Mas não conseguirão destruir a reputação de Sérgio Moro. Tentaram fazer comigo, não conseguiram. Tentarão e estão tentando fazer com ele, não conseguirão. Que Sérgio Moro continue sendo esse braço forte e esse ícone da justiça brasileira, do combate à corrupção. Nós temos que combater a corrupção onde quer que ela esteja. Esteja dentro dos ninhos do PT ou esteja na cozinha do Palácio Presidencial. Isso é decência, isso é moral. O resto é decência e moral seletiva. Quem aplaude isso, aplaude a corrupção. Quem aplaude isso, aplaude aquele que toma o Estado brasileiro para si. Não foi por isso que eu lutei. E tenho certeza que não foi por isso que você lutou. Eu me uno à dor do Brasil em perder de um governo que eu ainda achava que tinha alguma esperança. O principal símbolo dessa esperança, Sérgio Moro. Sem Sérgio Moro no governo, não há governo. O governo acabou. O governo acabou. Não há mais governo. O que há é um desgoverno e uma tentativa de tomada do Estado brasileiro para usar para uma única família. Isso não é democracia. Isso sequer é monarquia. O nome disso é ditadura. É ditadura. É um regime autoritário e antidemocrático. E nós temos que pensar no nosso Brasil. É isso, minha gente. Muito obrigada a todos. Eu espero que nós consigamos ter um bom Brasil. E eu espero que, se o presidente da República tiver o mínimo de juízo, ele que venha a público, admita os crimes que cometeu e renuncie. Como sei que juízo ele não tem, sei que ele não renunciará. Caberá a todos nós, brasileiros de bem, colocar o Brasil de novo nos trilhos da moralidade.